Olá, eu sou a doutora Renata Vieira de Carvalho e bem-vindos a mais um episódio do DelaCast, esse espaço acolhedor, seguro, para tratarmos de assuntos relacionados com os cuidados da mulher. E assim, sempre lembrando que a nossa prioridade, o nosso objetivo é trazer pessoas e profissionais envolvidos direta e indiretamente com os cuidados da mulher, que além da sua excelência técnica, possuem uma excelência de experiência nesse trabalho. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que eu conheço só um pouquinho de tempo, que é o Dr. Pedro, pediatra, e a gente vai conversar sobre muita coisa que permeia, né, os mitos, as dúvidas, as inseguranças, que permeia um momento muito especial na vida de todas as mulheres, de todas as famílias, que é o nascimento de uma criança, que é um parto e os cuidados com esses bebês. Então, seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Eu não sei se eu vou Renata. te chamar de Dr. Pedro, tio Ou PP, PP. Dr. PP. Eu vou falar PP, O clássico, né? clássico. O tubinho preto básico. Então tá bom. Seja Bom, bem-vindo a esse espaço. um prazer pelo convite, Rê. Você sabe, sou pediatra, formado como pediatria clínica, especializado em neonatologia. Fiquei muito tempo numa grande maternidade que eu não posso ficar o nome, não Ah, posso melhor citar não, o melhor nome, não. e fiquei lá quase 30 anos, e hoje eu estou numa outra maternidade, que é a maternidade rival, que eu estou adorando, e a gente continua dentro da área clínica também, Tá, atuando com os anseios dessas mães que você atende. sim. E é um prazer. Muito obrigada. Bom, eu vou começar por uma primeira questão, Hum. que é a questão seguinte: é importante a gestante passar com o pediatra antes do bebê nascer? E eu vou te falar por que que eu vou fazer essa pergunta. Hum. Porque muitas vezes eu percebo que o pediatra, ele tem um vínculo com a criança, o paciente dele é a criança, e essa criança ainda nem nasceu. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Eh, eu sempre costumo dizer que certo e errado sempre foi uma condição social, temporal e cultural, né. Isso eu uso para tudo. Hoje em dia, a ansiedade da gestante, devido à inúmera muita informação que elas têm muito mais informação o que os nossos avós tinham. E com tanta informação ainda existe muito medo, muita insegurança. Então, se você for pegar por esse prisma, eu acho até interessante hoje em dia você buscar o seu pediatra antes, coisa que não era uma realidade na época da sua mãe e da sua avó, né. Por quê? Porque o perfil dessa mulher mudou. Eu não estou falando se eu acho certo ou se eu acho errado, né. Tá. Eu acho que você vai poder adquirir uma nova informação antes do momento, que é tão importante, principalmente no primeiro filho. Então, Uhum, eu acho que uma coisa muito importante falar assim, o que é uma mãe de primeiro filho e uma mãe do segundo ou terceiro filho. uhum, Então a gente vai falar muito da mãe de primeiro filho, né, certo. onde você tem uma série de informações que nem sempre são as mais corretas, a gente já falou disso, né, Uhum, várias vezes, e se você for buscar alguns colegas pediatras para você obter aquele perfil que mais se adequa a você, eu acho interessante hoje em dia. Essa é uma opinião minha atual que não era 20 anos atrás, né, tá. porque a relação social mudou muito. Uhum. É que é bem isso, né, 20 anos atrás não era, né, Não, não era, não era comum isso, não né. era comum. E eu percebo que, assim, existe uma expectativa de performance muito grande dessas gestantes, né. E um divisor de águas que, por exemplo, eu vejo no pré-natal uma expectativa desse parto espetáculo, que eu acho que você deve vivenciar nas maternidades, né, na sala de parto, e uma expectativa de performance depois com esse bebê. E aí, tipo, bem-vindo ao mundo real, porque é difícil, Muito. né. Todo mundo imagina que a vida familiar com filhos é um comercial da Becel com 2 crianças loiras correndo e um belo golden atrás. Certo. Fechou a luz vermelha de gravação, a criança tropeça, corta o supercílio e o cachorro faz cocô no tapete felpudo. Isso ninguém vê, E né. não consegue, né. Então a vida real, É, é um pouco diferente, tá. só que as pessoas não se preparam para a vida real, né. É. E a vida real é o que tem no dia a dia, Uhum. milênios é assim. Aham. Só que todo mundo idealiza uma coisa e quando se É, vê diante de um problema real, é. começa a ficar em pânico, né. Exatamente, Então porque
segundo os estudos, né, 80% dos casais subestimam o trabalho que um primeiro filho dá. Total. E aí isso vai ter um impacto muito grande nessa saúde do relacionamento também, né, que aí, assim, é onde a gente linka com os ginecologistas, né. É muito interessante, que eu falo assim: "O primeiro mês é o inferno, o segundo o purgatório, o terceiro o paraíso". Mas Exatamente. para você chegar lá, você tem que estar bem preparado, Exatamente. né. Aí, assim, vamos agora para os temas mais, assim, eu acho que específicos, né, a amamentação. Hum. Então é aquela expectativa toda, quais são, assim, qual é a tipo as principais orientações que você dá em consultório do tipo: é livre demanda? Tem que amamentar de qualquer jeito? Por quanto tempo? Como que você orienta isso daí? É muito legal falar de amamentação, que é uma coisa muito ampla, eu adoro causar polêmica, né. Então, a amamentação é importante? Sim, fundamental, fundamental. Hoje, o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, e pelo menos até 1 ano é a orientação? Sim, é recomendação. Até 2 anos, aí você começa a colocar num dilema muito grande. Eh, Usar o tipo de fórmula mais caro e plus, onde a lata de leite é R$ 100, 800 gramas, você está falando para 5% da população. E as outras crianças que não têm acesso a isso? Então vão ter um leite pior? Então, por isso que eu gosto de falar muito de amamentação, né. É importante? É. No primeiro filho, de novo, é diferente do que você ter um sucesso no segundo ou no terceiro. Quando você pega muito tempo atrás, a gente atuava no amparo maternal pela Escola Paulista de Medicina, isso há 30 anos atrás, falei quanto tempo já tem de formação. Você pegava uma casta de mulheres de 18 a 50 anos, que estavam no primeiro ou no 18º, onde todas tinham uma coisa em comum, quase 100% de efetividade de amamentação. Por quê? Porque para elas era uma coisa simples, já estava no chip, já estava na genética, e elas não levantavam aquelas dúvidas que hoje toda mulher levanta: "Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Peito rachou". Elas não tinham isso. E elas colocavam o bebê e o bebê mamava. Hoje você tem muito isso, aquela diversidade de informação gera uma ansiedade, medo, a pressão social de ter sucesso na amamentação, o que que os outros vão falar se eu entrar com forma, o que você vê também em relação a parto. Eu acho que isso é um fator complicador gigante para a mãe de primeira viagem, para a mãe do primeiro filho. Ah, não é possível que nos últimos milhares de anos tenha dificultado tanto a amamentação, né. Então eu falo brincando que a cabeça é teu melhor amigo ou teu pior inimigo, inclusive na amamentação. Porque para muitas, às vezes, é algo tão difícil, não é prazeroso ou não quer, e aí aquela coisa da expectativa da performance, e às vezes a mulher acho que ela tem medo de falar: "Eu não quero isso". E é a E coisa aí mais vai gerar tranquila. mais estresse, e pra quê, né? Eu acho Para que quê? Se você for pegar, tem uns trabalhos bem legais da Estados Unidos, que mostravam o decréscimo da amamentação na época tipo, Revolução Industrial, e nos anos 70, 25% das crianças eram amamentadas nos Estados Unidos. E aí que depois voltou uma febre de amamentar, agora você tem um número, semelhante ao Brasil, mas e aí você tem trabalhos mostrando que o leite diminuía 2 pontos no QI do americano. Hoje, você tem uma juventude que tem menos QI do que a dos nossos pais, que foram amamentados com leite artificial e não com a qualidade atual. Então, tudo isso é ponto para colocar, para você pensar e questionar, né, tá, eu acho, né. tá, Lógico, não estou falando contra a indústria farmacêutica, não é isso. Ela vem para ajudar aquela mãe que não conseguiu. tá. Quando você coloca esse peso numa mulher, que às vezes ela tem uma patologia, que toma uma medicação que, inviabiliza a amamentação, você já surta com a cabeça dela. Você tem uma outra opção. Você tem aquela moça que na adolescência fez redução de mama, que é a única coisa que realmente vai atrapalhar algum momento. Ela já vai ficar com mais culpa, porque fez há 15 anos atrás uma redução de mama, né, que eu acho um absurdo isso. Enquanto você tem um outro caminho, que é super aceitável. Sim, Ou se a mas mãe ela estava com a expectativa, que aí eu vou fazer um parêntese, né, que a grande maioria dos cirurgiões plásticos, desculpa, cirurgiões plásticos, falam que esse tipo de cirurgia não vai causar nenhum problema, e não é verdade. e causa, E quase causa, sempre causa, exatamente, e isso. aí às vezes você precisa complementar e não teria problema nenhum. Uhum, Eu falo que o sucesso está dentro de uma felicidade familiar, onde a criança faz parte disso, mas a mãe também, o pai também, a vida sim, claro, né. Então exatamente. você não
precisaria transformar cada momento da vida de uma lactante no inferno, Exatamente. desnecessário. Não, e eu vejo que tem toda uma pressão também, né, porque começa, por exemplo, na maternidade, né, eu queria até saber sua opinião, por exemplo, precisou fazer um complemento no berçário, por que fazer no copinho? Porque já tem aquele, né, eu já tinha avisado que eu ia pôr assunto Eu polêmico, né, adoro esse assunto. então, Eu acho exatamente. tão natural o copinho. Então, o copinho, Hã. porque tem aquela coisa, não quero de jeito nenhum que dê no bico, porque senão eu não vou conseguir amamentar por conta disso. E não é Não verdade. é verdade, né, não é verdade, e você coloca uma pressão a mais. Eu falo, cada passo fica uma inquietude. E amamentar é uma coisa meio tranquila, você sabe que você nunca amamentou, graças a Deus, eu sou tradicional, né. Mas se você fizer um caminho o mais natural possível, que nem eu falo, todo mundo fica querendo que é uma área sua, parto, humanizado. É uma coisa que me incomoda muito, Parto né. espetáculo. Não, humanizado sim, porque somos humanos, que eu saiba Somos não somos humanos, veterinários, isso. né. Hã. Então aí você coloca e aquele a todo custo um parto via baixa, onde você começa a colocar em risco, como era, em 1800 e alguma coisa, que você tinha muito problema com esse excesso de parto, normal, vamos dizer assim. Mas a parte de amamentação também, você vai chegar na maternidade, é muito difícil diante de uma criança com vários riscos de fazer, por exemplo, hipoglicemia, é um bebê que tem todo um histórico de possibilidade, e você fica com cheio de dedos para falar que você precisa complementar, porque senão o outro caminho vai ser tomar soro na UTI. E para mim é um raciocínio tão simples, o que é mais fácil, ficar com a mãe ao lado, né, e só receber Uhum. um leite do que: "Não, vou tentar mais um pouco", e aí quando você vai dar uma mamadeira, aquele choro familiar, você fala: "Meu, eu acho que eu tô errado, né, não é Aham. possível, né". E uma Exatamente. coisa simples, você dificulta, e Vira. por um sonho seu, você realmente coloca em risco teu filho. Eu não entendo, né. E eu Exa acho que é uma coisa que tem que ser repensada. tá, E tá gera polêmica, muita. muito. E aí é uma dificuldade muito grande de lidar com essa frustração, né, porque no final é meio isso, né, quer dizer, e tá tudo bem, né, tá todo mundo bem, né. Tá todo mundo bem. É. Aí assim, bom, vamos para outro assunto polêmico, né, chupeta. Hum, Eu estou falando as coisas que eu ouço no consultório, que eu começo a ouvir, né, e que nem sempre a gente consegue falar na hora com o pediatra, entendeu. Chupeta, o que como que é que você chama pensa disso? chupeta nos Estados Unidos, você sabe? Pacifier. Verdade, não lembrava. Fantástico. Então, também eu sou um defensor ferrenho de chupeta. Então eu adoro falar isso, porque tenho bastante pacientes que é odontopediatra, e hoje elas entendem muito o que eu falo. É a mesma coisa, você coloca uma arma aqui, ela não faz nada se você não for mal utilizada. A chupeta é uma grande vantagem que você, pai e mãe, pode retirar no momento oportuno. O dedo, você não consegue tirar, Exatamente. né. Então uma brincadeira que eu faço muito no dia a dia, que pode causar também algum, não é um momento político para isso, mas o Lula chupava o dedo, a mãe foi radical dele. Boa. Então, você pega o dedo, a criança começa a chupar com 3 meses e você não vai conseguir tirar. E vem aquela segurança de a criança dormir bem à noite chupando o dedo. Aí você vai ter várias deformidades craniofaciais. A chupeta você vai chegar com 2 anos para o seu filho, com amor de pai e de mãe e falar: "Filho, você não precisa mais disso, joga fora". Atenção, é jogar fora e ser sincero com o filho. Não é falar assim que vai dar para o Papai Noel a chupeta, né. "Olha, vamos dar a chupeta para o Papai Noel", aumenta 30% o índice de homicídio de Papai Noel nessa época, né. Então, é você ser sincero, que eu falo, Hã, sempre é importante você ter uma relação de não é só cumplicidade, é que o filho confie no que você fala, né, exatamente. E desde é o pequeno. educar, E né. é o educar. Isso está muito implícito, eu falo brincando que o educar já vem muito, desde o momento do início da amamentação, é um educar. Que é Então, o colocar o limite, colocar né. o Tá. limite, É. que eu falo assim, por exemplo, sou questionado por falar que eu não gosto muito do dar de mamar livre demanda, Eu ia perguntar isso. né, porque eu falo, a gente que orienta tudo. Uma criança quando nasce, a maior expectativa dela é que alguém mais experiente, que são os pais, pelo menos é o que se espera, que uma criança que é recém-nascida, oriente o começo de vida. Não é ela que tem que orientar nada. Na natureza, você vai proteger um filhote.
Você que orienta como ele vai começar a caçar, como ele vai fazer tudo. O ser humano, a criança já nasce tão evoluída que ela orienta a amamentação por uma mãe. Não, eu que oriento. Você que vai orientar. Você orientando uma criança e sabendo o que você está fazendo, cria aquela relação de segurança, de tranquilidade, e as pessoas têm muito medo hoje em dia de, nossa, ah, ah, ele está olhando com raiva para mim, eu falo, mas ele tem 3 meses, como vai ter raiva? É. O adulto perdeu a capacidade de compreender um recém-nascido, pensa que é um mini adulto. Nossa, ele tem medo de cair no banho, mas já caiu. Como ele vai ter medo de uma coisa que não vivenciou? É reflexo. E você começa a interpretar coisas de uma maneira errada. E adultizar E até, né? adultizar. A gente é moda agora falar de É. adultização, mas você começa aí. Então a criança não vai ter raiva de um pai e de uma mãe com 3 meses. E você que vai dar os passos, inclusive na amamentação, orientar como é que você vai fazer, da maneira certa. E tem algumas técnicas corretas para isso, né? Eh, hã, que nem você disse do leite na maternidade, são orientadas várias posições, várias eu sempre falo do tubinho preto básico, né. Aham. Amamentar é um jeito só que você tem, que é o transversal, parece o cinto de segurança, né, você vai começar naquelas diversas posições que se dão, eu vou falar uma bobagem, que é o Kama Sutra Kids, né, que você coloca para cá, aquela posição de mamada axilar, Aham, invertido. invertido, tem sentido aquilo? Não, drena a parte axilar da mama. Eu sempre falo brincando que a criança vai ter o péssimo hábito de crescer. Imagina ela crescer para lá. Então você vai falar para o marido, fala assim: "Alfredo, segura o pé dele no banheiro, que ele vai crescer para lá com 9 meses". Então a mamada simples, clássica, é que você vai poder dar de mamar com conforto para a mãe até 1 ano. Então, é uma lógica simples que a tua avó usava, a tua bisavó usava, né, e hoje você começa a fazer um monte de técnicas diferentes, que eu acho desnecessário, né, você vai ter um book para um programa de computador para a mãe ir fazendo para amamentar o próprio filho, né. Tá. Aí você falou essa idade, por exemplo, a Sociedade de Pediatria orienta a amamentar até 2 anos, é isso? A Organização Mundial de Saúde. Tá. Mas, por exemplo, na sua prática, diária, o que que você pensa a respeito? A Hã, gente está falando, na verdade, de consultório, quero deixar bem claro, nós não estamos falando de saúde pública, é, tá? Então eu acho que a gente tem que, né, pontuar isso. porque, quem mais deveria amamentar, às vezes não pode amamentar, que é aquela mãe que vai ter que capinar, deixar a criança, e ela vai entrar com uma fórmula ou leite qualquer, né. Então toda essa oratória que a gente faz é para um público nosso que tem carteira vacinal, saneamento básico, dieta maravilhosa, fórmula altamente requintada, né. Então é um pouco diferente isso, e mesmo Uhum. assim você tem uma polêmica, gera um problema que não tem. Ah, a maioria das mulheres vão trabalhar 4 meses de amamentação, 1 mês de férias e mais 15 dias. Hoje tem home office, mas antigamente não tinha. Então é esse mais ou menos o ciclo. E aí começa o ciclo de culpa, né. Então eu sempre pretendo fazer com que aquela mulher tenha a possibilidade de um jeito saudável para ambos, que ela possa ter uma vida satisfatória e manter a amamentação, mas não às custas de um declínio emocional dela. Tá. Então eu falo brincando, quando você tem uma a primeira grande questão, você vai deixar a coisa que você mais ama com alguém, que é um outro fator, para ir fazer um serviço que você odeia, talvez você tenha que rever sua vida. Mas quando você gosta muito do que você faz, é parte integrante da tua vida, o seu trabalho, isso vai ser importante para o sustento da família e para a criança ver e olhar para a mãe com respeito, que eu acho importante isso, você tem que continuar trabalhando, e você tem que pensar como eu vou fazer a introdução alimentar. Então o aleitamento materno exclusivo se torna um martírio e do meu ponto de vista desnecessário, né. Como também eu tenho uma teoria que eu sigo. Gosto muito de um psicanalista que é bem mais velho, e ele gosta de mim, é um cara muito interessante,
QI altíssimo, 8 línguas, e ele é contra dar de mamar depois de 1 ano. Ah, E eu aplico isso. Lógico, tem gente que vai mamar 2 anos, 3 anos, e de novo, certo e errado é uma questão social, temporal e cultural. Uma criança dormir com você na cama, em São Paulo, é diferente de um africano dormir no meio da taba com o pai e com a mãe. Esse africano, ele sai no dia seguinte e vai lutar contra leão. O nosso aqui, ele vai pegar o iPad e não vai poder ter frustrações. É completamente diferente, né? Então, na questão de aleitamento, eu sempre tento mostrar o que é mais interessante para aquela família, mas mais de 1 ano, uma criança que está comendo bem, almoçando bem, jantando bem, filho. não faz sentido. Eu compartilho dessa ideia também. E eu, na verdade, porque eu vou ver essa mulher, né, vai fazer o acompanhamento e muitas vezes, né, estou amamentando ainda. Bom, seu filho, 2 anos e meio. Enfim, não, para mim, E no meu quando chega entendimento. para mim, É. por exemplo, há pouco tempo atrás eu ainda ficava muito na UTI, aí tinha uma reinternação de uma criança e eu não sou nada fofoqueiro, mas a minha orelha está atenta. Aí eu vi um casal falando com a enfermagem, eu falava assim, pô, simpáticos. O segundo filho reinternou por fototerapia, tal. Eu falei, coitadinho. Aí eu pego a ficha, estou vendo assim, vejo que o peso está muito baixo da criança, ela reinternou com 8, 9 dias de vida. E aí o primeiro filho amamentou até quando? A enfermeira conversando com a mãe. Não, amamenta até hoje. Aí já me dá um arrepio. Toda aquela empatia desapareceu em 2 segundos, né? Boa. Porque eu não entendo como é que pode você privilegiar tanto o primeiro filho e colocar em risco o segundo, que acabou de nascer. É assim que é a minha visão pediátrica, né? Uhum. Por um amor exacerbado pelo primeiro filho. Eu falo brincando, você descobre que você pode amar 20 filhos no segundo, mas é bom só ter 2 que tá caro a escola, né? Exatamente. Então, quando você começa a ver comportamento social afetando saúde, me incomoda isso, que é o Uhum. que acontece, você vê isso, eu também vejo. É, e aí, indo de novo, né, uma dificuldade muito grande de colocar o limite, de promover frustração para essas crianças, entendeu? De dizer não, né? Como tá Uhum, difícil e cada vez mais difícil, né? Eh, Bom, mas aí você falou desse negócio da amamentação, ok, então, você acha, por exemplo, para as crianças um pouco mais velhas, né, a gente está falando dessa coisa do limite, excesso de tela, e vai indo, né, quer dizer, a gente está saindo um pouco dessa puericultura, que é esse primeiro ano de vida, esse acompanhamento. Você tem visto esse comportamento das crianças mais velhas, né, sei lá, 5, 6, 7 anos, assim, hiperestimuladas, com excesso de tela, com uma dificuldade muito grande de realmente de ter um limite e lidar com a frustração? Você percebe isso no consultório? infelizmente isso é o novo normal, né, é o novo normal. Eh eh, tem um livro que eu sempre aconselho todo mundo, que é um livro bem legal, que chama Geração Ansiosa, e mostra, Ah, bacana. mostra muito isso e relaciona até com as datas e com os gatilhos. Então, 2 gatilhos importantes, foram, 2010, com a câmera, para selfie do Tá. iPhone, e 2016 com o TikTok. Incrível. E você vê a mudança comportamental tanto diferente de menino quanto para menina, né. Então a gente vive essa parte da sociedade que é muito complicada para a tela, né. Então atenção, qualidade de sono, hã, distúrbio visual, auditivo com aqueles iPhonezinhos de ouvido, que todos você olha na rua, você pode ver quantas pessoas estão andando com aquilo no Uhum. ouvido, vendo alguma coisa de tela. Aumento de acidente, isso é normal, né, isso já Tá, está bem claro. tá, Mas da parte educacional, tremendamente difícil. Parte tá. de concentração escolar. Tem um cara que eu também oriento, foi até um professor meu, sempre falo para os pais darem uma olhada, ele já faleceu em 2015, que chama Pierluigi Piazzi, como ele fala para você estudar. E basicamente o estudar não é focar em tela, é escrever. E ninguém mais escreve, ninguém mais Não, escreve. todo mundo digita. Todo mundo digita. E a compreensão do cérebro é diferente com digitar ou escrever, né. Você quando estudava para a faculdade, você era uma menina muito estudiosa que eu sei, Extremamente. você escrevia, Hum, a gente escrevia muito. sim. Então você, como eu, pode ter uma letra ruim, porque a gente escrevia muito, escrevia rápido. Hoje o jovem tem uma letra ruim porque ele não escreve.
Os dois escrevem mal, mas a origem do problema é outra. Exatamente. E eu tenho, percebido também na minha clínica diária, né, de pacientes que fiz parto e tal, uma incidência muito grande de diagnósticos de autismo, né, porque eu acho que é uma coisa que eu queria muito perguntar para você, qual é a sua percepção? Motivo disso? Hã, eu não sei se vai ter a parte do hiperdiagnóstico. Antigamente você não tinha um diagnóstico, hã, o problema hoje social. Por exemplo, hoje mesmo foi uma moça no consultório com um menino de 10 anos, simpaticíssimo, o casal só tem um filho, bom casal, e a mãe falando que a professora, a psicóloga da escola, que era uma psicóloga já de 27 anos de formada, virou e falou para ela: "Olha, eu gostaria que você procurasse uma outra opinião de psicólogo, porque eu não concordo com o diagnóstico de TDAH do menino". Aí eu falei: "Fala mais sobre essa psicóloga que eu já adorei ela, né". Então era um menino que tinha mais atividade, Tá. mas dentro do meu ponto de vista, da minha ótica, em pouco momento que você olha para a criança, fala com ela, olha para você, era uma criança, puta, tudo bem, de apartamento, que deve ter menos momento, com mais adrenalina e uma variação de Moleque. normalidade completamente normal, Uhum. e já foi taxada. Então, eu adorei a psicóloga que ela falou assim: "Eu não concordo com o diagnóstico dado, nem pelas professoras, nem pela psicóloga que o segue". E aí a mãe já tinha procurado uma outra psicóloga que essa aí tinha orientado, né. Então achei muito legal, porque você tem algumas pessoas que têm uma visão, não sei, mais realista do que é, o problema. Então, realmente, você tem, indivíduos hoje que têm dificuldade de focar, mas não às vezes por patologia. Eu acho que essa parte de, hã 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 o estímulo visual que as telas dão é uma coisa que Tá. compromete muito. E, de novo, esse relato que tem nesse livro que mostra como flashes de filmes rápidos, tudo isso instiga a criança a Ah, não não ter a focar, concentração não ter outros isso. por filme, por seriado de 1 hora. O cara está tão acostumado com, filminhos de 15 segundos, 12, que ficar 1 hora é um tédio. Imagina um livro, ler um livro, né, onde você tinha toda a cultura de, estimular a mente, ao imaginário, a parte criativa, hoje você não tem, né. Então eu acho que essa parte compromete muito e faz muito esse perfil do TDAH, do autismo. E é interessante, né, a gente está falando de tudo isso, como que as nossas especialidades, né, elas antes elas passaram por uma fase em que nós tínhamos uma preocupação muito técnica, né, Uhum. uma abordagem técnica do paciente, e hoje como o nosso atendimento ficou amplo, porque a Como um gente, todo. na verdade, tem que olhar para tudo isso, e até a nossa experiência, e eu acho que temos um bom senso pela experiência, pela parte técnica, de chegar e falar assim para essa família: "Olha, será que não é o caso de contestar isso?", né, porque todo mundo tem uma necessidade de colocar todo mundo num quadradinho, num rótulo, né. Um rótulo. Então, a gente está vendo cada vez mais a gente sair um pouco da nossa especialidade para ampliar esse acolhimento mesmo, né, E abraçar a família, exatamente. porque, estão muito sujeitos a opiniões, vagas, né, e você vê isso direto. Uhum. Eu me lembro que teve um casal que uma época marcou numa consulta de pré-natal, e o nome da criança era que marca no nome da criança e depois você vê que é a mãe, a gestante. Me chamou a atenção porque não era um nome muito comum. E aí, não desmarcaram. Meses depois, veio a criança, eu tinha acho que uns 10 meses, 11 meses, veio a mãe, o pai e a avó, que é uma psiquiatra. A avó é uma psiquiatra. E a mãe, um casal muito legal, modernão, tal, eles tinham pego um outro profissional, uma médica pediatra, e aí a mãe da criança falou assim: "Ó Pedro, a gente veio com você porque durante esses 10, 11 meses, várias questões foram levantadas e sempre tinha um especialista para alguma coisa. Ó, é melhor ver o especialista de amamentação, especialista do sono, especialista do quê? A minha mãe, que era avó, que era psiquiatra, falou: "Nossa, mas essa pediatra não resolve nada.
só tem uma mega de série de especialistas, né? Pois é, exatamente. Então, terceirizava tudo. E aí, depois que veio comigo, né? Tá. E é interessante você ver que esse é o novo profissional, né? Que é É, uma coisa que a gente tem um certo temor, é, né? Eu estou falando exatamente. É agora, quase que o especialista do pé esquerdo, né? é, é, Especialista do pé esquerdo, da mão direita e vai, né? do segundo dedo do pé esquerdo, Exatamente. se não estiver inflamado, Exatamente, né? só para ver movimento. E você falou esse negócio o especialista do sono, né? Isso é uma outra questão, né? Deixa ou não deixa chorar de madrugada? É difícil isso, cria uma polêmica, né? Polêmica, né? Você colocando sempre no perfil daqueles pais que têm uma culpa intrínseca em qualquer coisa Tipo, da criança, coitadinha. né, tadinho, eu tenho uma orientação que eu sigo, ah, mesmo sabendo que você vai errar. Você sempre vai errar, é normal. E de novo, sempre às vezes no primeiro filho. Então, quando você começa a seguir uma conduta, vai, vou deixar chorar um pouquinho e tal, e a criança entra no que você planejou, que é o bem-estar de todo mundo. Então o pessoal fala, você velho, que coisa horrível. Mas tem uma técnicazinha. Aí depois a criança volta a acordar de madrugada, você fala, vou ver agora o que que é. Aí você chega lá com o termômetro, tá com 39. Aí você fala, meu Deus, eu fiz ele sofrer. Você não sabia disso. E você Não, lógico pegou que a não. febre, né? Então, mas aí a pessoa pega aquele gancho para se Aham, sentir culpada, chorar. aham, Eu falei, não, é uma febre, calma, aham, né? Mas ele já devia estar chorando por causa disso. Pode ser, vamos medicar e ver, né. aham. Então, você tem muito desses ganchos que fazem com que a pessoa fique se culpando, na minha humilde opinião, por nada, né. Você Aham, só cria um dilema a mais, né. exatamente. Mas eu gosto de fazer orientação para a criança há pouco tempo, depois de alguns meses conseguir dormir bem à noite, que é uma saúde familiar. E eu sempre falo para todo mundo: "Não fala para ninguém". Se dormir a noite inteira. Não É, fa eu é o comento isso ódio, também. fala assim: "Não fala". Não conta pra melhor amiga. Aquela tua segunda melhor amiga vai falar assim: "Que sorte que você tem, querida". E a É criança isso vai morrer aí. de cólica. Bom, aí, assim, outra coisa em relação, né, voltando um pouquinho, é mito ou é verdade que o que as mulheres comem na amamentação piora e dá cólica ou não? Que eu gosto Pode ter, tá, é uma relação, mas eu falo, é uma descoberta muito interpessoal, né. Então, não é possível que o leite tenha se transformado no maior vilão do mundo. Então você vê um monte de, ah ah, nutris não tomando mais leite, não comendo glúten, né. sim, O sim. glúten virou um Não, é o vilão, vilão, né, o né. vilão da vez, O né. vilão da vez é o glúten. Ah, mas ele é anti-inflamatório. Vinho também é. Exatamente, Eu adoro, né. eu também. Não, tem antioxidante, né. Então, você pega, o que você tem que fazer é, depois de um tempo, você descobrir a relação sua com seu filho. Então você pode ter alguns alimentos que realmente dão mais cólica e ver a parte comportamental. Eu falo, é o olhar retrospectivo. Você Tá, fala: "Nossa, teve uma cólica de novo". Porque o que que é cólica? Teoricamente, cólica é só aquilo descrito para mãe em aleitamento materno exclusivo. Porque se você estiver dando mamadeira, você pode ter o fator técnico de erro de dar de mamar e realmente um componente de alergia a leite que você vai descobrir mais tarde. Então, teoricamente, cólica é para mãe em aleitamento materno. E vem da distensão, da incapacidade da criança ah, ah, eliminar gás. Se mamou demais, o ar sai do estômago para a boca, pode sair, mas depois que ele entra para o intestino, ele só sai por baixo. é lógico. E eu sempre falo brincando, experimenta você evacuar deitado. Imagina uma criança que não fazia isso há 2 dias atrás, 3 dias. Então tem uma dificuldade que é natural, sempre teve isso na natureza. E aí a eliminação, você pode ajudar com técnica, tudo, mas pode ter relação sim com algum tipo de alimento que ela vai ter que fazer um estudo. "Nossa, essa cólica foi ruim, o que que eu comi nos últimos 2 dias?" Tá. E vai pontuando e você, de um jeito racional e lúcido, consegue montar mais ou Uma coisa menos bem uma coisa. simples, Bem nada simples, radical, é. nada Aí demais, quando a né. pessoa apresenta 8 ou 9 alimentos que podem ser suspeitos, eu falo: "Você tem um problema". Sei, é É. bom, bom, Se eu for acho chocolate, manda para mim, eu gosto. exatamente, É. né, exatamente. Pode beber enquanto amamenta? Hum, 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 eu acho que polêmico. pode, hein. Será? Você lembra que a tua bisavó, o que que ela fazia para aumentar o leite? Malzebir.
e caracu, que é o Caracol. mau gosto do cão, mas era o que dava, né. Exatamente, exatamente. E por que que ela tomava Malzibir e caracu? Aí você vai falar que é hidratação, mas podia ser suco de caju, então, se fosse hidratação. Mas por que Malzibir, né? Você imagina que na época de 1920, a mulher não bebia, não fazia nada, coitada. E quando você pegava para sua avó, bisavó, e colocava um cálice de caracu, que é horroroso, doce, para o paladar daquela mulher da época, era mais palatável do que uma cerveja azeda. E ela tomava e relaxava. Então Aham. a sua bisavó amamentou, a sua avó amamentou a sua mãe, talvez de porre, né. Então ela Exatamente. relaxava um pouco. Então, Hã. assim, o que você não pode é realmente ter o excesso, É, óbvio, tá, mas você fazer com que essa, hã, a lactante, ela esteja, dentro da sociedade da família, participar de evento, no Natal, Réveillon, não tem problema nenhum, sim. desde que E ela não se perca, relaxada, né, quanto relaxar, mais esse momento for legal. tranquilo, bacana, acolhedor, mais é fa ma melhor fica para o bebê e Eu tudo. acho, para a família, eu falo assim, é o bebê e a Tá, família que tem que estar legal, todo mundo bem, fica mais forte para você pegar os intempéries que vão ter no primeiro filho, né. tá. Aí, assim, vamos um pouquinho para a parte agora um pouco uma parte, eh, técnica, assim, a gente tem uma vacina nova agora, né, que eu acho que a gente começou a falar mais em pré-natal nisso daí, que é do vírus sincicial respiratório. E me fala um pouquinho para as nossas ouvintes, né, dessa Eh, vacina, a importância, faz, não faz, como que é? então, a vacina real é só para gestante Uhum, e para idoso, né, uhum, que vai ser liberado. E é interessante que as pessoas colocam bronquiolite como sinônimo de vírus sincicial respiratório. O vírus sincicial é o principal vilão da bronquiolite, mas não é o único. uhum, Então, quando você coloca, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado hoje em dia muito grande, porque eu falo brincando que as pessoas são muito melindradas. Se você fala, da efetividade da vacina, da Briso, que é boa, ah, contra a bronquiolite, e de repente acontece alguma coisa de bronquiolite, você tinha que ter especificado que era para vírus sincicial respiratório, entendeu? Porque aí a pessoa vai, o bebezinho nasce, pega uma bronquiolite. Mas, vem o nome bronquiolite, mas você não sabe qual é o agente causal. E aí é para um adenovírus, um influenza, mas ficou o nome bronquiolite. sim, Ela vai te maldizer, tá, porque não era uma vacina para bronquiolite? Bronquiolite causada por vírus sincicial, isso é uma coisa. tá, E aí depois você tem o Beyfortus, que é imunoglobulina, que não é uma vacina. A comparação que eu sempre faço, que é uma coisa meio inadequada, é como se fosse, soro antiofídico, né. O soro antiofídico é o anticorpo contra o veneno da cobra. Quer dizer, que não é veneno da cobra, né, são enzimas digestivas da cobra, né, a peçonha. Então você dá o anticorpo. O Beyfortus também é um anticorpo, e ele tem uma vida útil menor. A vacina, ela tenta produzir o anticorpo, que você produz o anticorpo, é diferente. Mas vai ter já no SUS, que é uma coisa bem legal, mas não é para agora. uhum. E aí as pessoas, querem que seja ofertada isso de uma maneira gratuita e é muito caro. Então você, apesar de ser a bronquiolite ser uma das doenças mais terríveis, né, eu vou fazer um corte agora, eu sempre gosto de falar, você imagina que antes da pandemia, quantas gestantes iam com bebê de 3 meses no shopping, no inverno, lotado, e ninguém se importava com vírus respiratório. Sempre teve. Bronquiolite sempre teve, né, o Não vírus é sincicial novidade, não é né. É. novidade. Coqueluche sempre teve, eu acho que coqueluche é a coisa que eu mais morro de medo em bebê pequeno. Sempre teve. E as pessoas não tinham essa preocupação pelo desconhecido. E acontecia de vez em quando uma infelicidade. Eu falo brincando, se torna uma história ruim quando se torna uma criança próxima, que você conhece, o seu filho, né. Uhum.
Então eu acho que é uma coisa que vai vir de bom tom, por enquanto, um bom gasto, Tá. até, mas eu acho Mas a interessante sim. orientação é sempre essa. E aí, assim, você falou do negócio, né, de com 3 meses sair e tal. Hum. Qual a orientação? Porque o que eu percebo muitas vezes nas orientações dos bebês é não tirar o bebê de casa até 3 meses. Qual é a sua orientação? Junto com um antipsicótico para a mãe. É, então, exatamente. Quer dizer, bebê a termo, nasceu, bom peso, amamentando no peito, quanto tempo ele pode sair de casa? Então, depende. O pessoal associa muito com vacina até os 3 meses, que eu acho um engano isso, né? Porque a maioria dos vírus respiratórios, como vírus sincicial, você não vai ter proteção nenhuma com nenhuma vacina dessa, a não ser agora com a Brislo. Então, se você chegar, ah, na época da pandemia, eu me lembro que eu orientava todo mundo que estava alucinado, surtando em casa, eu falava assim, pega os seus filhos, coloca uma máscara do Coringa para ninguém reconhecer quem que é descendo na câmera do elevador, pegue o carro, vai até Aldeia da Serra, vai lá, Aldeia da Serra. Uma toalha xadrez, faz um piquenique e deixa ele andar de bicicleta. Leva um vinho, você toma um vinho, sai um pouco de casa, né? Então, você ir para lugar pouco povoado, então as pessoas precisam entender que você não precisa ficar em casa, mas também não vai para lugar com uma hiperconcentração em ambiente fechado, ainda mais quando é outono e inverno. Mas você poder sair para um parque, fantástico. Ah, eu não vou nem para casa da minha mãe, não. Mamãe, avó. A última criança que eu tive agora, né, há uns 2 meses atrás, que é um bebezinho, ele teve bronquiolite importante com 1 mês. Quem passou foi a avó. E eu falei para a avó, quando ela chegou no consultório, eu falei assim, eu te absolvo dos seus pecados. Falei, É, a senhora não teve culpa, estava claro que não. ajudando. E a Exatamente. pessoa fica com uma culpa, fala, eu passei, não, não, graças a Deus não precisou ficar internado, mas ficou ruim, mas não precisou ficar internado, né? Então, a convivência familiar é importante, desde que você não esteja um corintiano na família, que é uma coisa complicadíssima, a convivência familiar é importante, você evitar lugares fechados, Tá. aglomerado. Então, você pode ir para casa de tio, fim de semana na casa de alguém de Sair, praia, almoçar, andar, né, quer dizer, almoçar em lugar aberto, não vai em lugar lotado, aquela claro, coisa de bom senso. Dá para você fazer uma vida agradável, tá. Uma vida normal, né, uma vida porque também é normal. o que você falou, né, tem a saúde familiar também e a saúde dessa mãe, né, também. É, tá. Eu sempre falo que o êxito é um jogo de dupla de tênis, os dois precisam jogar bem para ganhar o jogo, a mãe e o bebê. Mas a iniciativa, a capitã do time é a mãe. Tá. Como você vê, a participação nesses últimos anos dos pais? Hum. Dos pais, O pai, o pai. o pai nessa dinâmica? Porque eu vejo um comportamento diferente no pré-natal já, há algum tempo, Hum. mais participantes, né, e tal. Mas como você vê nesse contexto do bebê? É interessante que, vai pegar historicamente, até talvez ainda os nossos pais, a participação do pai a acariciar o filho quando ele chegava a alguma altura, que a mão do pai estivesse assim na poltrona, ele falava: "Oh, você já está aqui?" E aí ele começava. Então É, é uma diferença brutal, o tá, comportamento do pai de hoje, né. Mas também tem o erro, hã, hã, do sentimento em demasia, né, o sofrimento desnecessário. Então, o pai também perdeu um pouco o pulso que eu acho que ele deveria ter. Então foi muito para o outro lado, tá. não sei se você entendeu. Então, enquanto os nossos pais e avós, eles eram muito distantes e delegavam todo o poder para a mãe, onde eles eram apenas, provedores, né, o pai de hoje ele perdeu um pouco talvez, muitas vezes aquela coisa de orientar, o filho. Então, ficou uma mesmice dentro do casal que eu acho uma coisa muito complicada. Eu acho que cada um tem que ter o seu papel, né. E dá para o casal trabalhar junto E para você 2 costuma filhos. orientar esse Muito, tipo de muito. tá, E é lógico, muita gente não gosta de ouvir, né. Então, para os mais próximos, colegas
mais velhos, eu falo, a gente vai ter que saber a trabalhar com um nicho cada vez menor de pessoas, até você fazer com que as pessoas entendam o que você quer dizer, né? E falar, resgatar alguns valores que eram muito legais, eu acho, né? E, a, Exatamente. e, a, e a resultante são crianças emocionalmente mais fortes. Isso é fundamental. E sempre vem da presença de um casal que entende o que está fazendo, né? Eu sempre falo, bons pais têm que usar a cabeça, não o coração. E uma coisa que não inviabiliza a outra, né? Parece que quando você usa a cabeça, você não usa o coração. Não, é verdade, né? Então, ver o seu filho chorar de vez em quando é importante. Ah, você não sofre com isso? Não, porque é um sofrimento gradativo. Então, você pega, coloca a criança numa escola, e aí ele tem uma briga social com os alunos de 3 anos. É aquela sociedade dele. Ele vai começar a se impor, a interar com aquele tipo de sociedade, de 3 anos. Quando chegar 4, 5 anos, tem um outro tipo de problema. E assim vai crescendo para chegar na vida adulta. Sempre foi assim, né? Várias vezes você, como mãe, já deve ter ido no parque, seu filho de 4 anos estava brincando, aí chegou um troglodita de 5 anos e meio, empurrou seu filho, caiu e fala, eu vou matar esse menino. Esse troglodita tem cara que faz jiu-jitsu, né? Então é um erro nosso, é aquela sociedade deles. Lógico, você tem que ficar atenta para possíveis acidentes, isso tem que ficar, né? Mas deixar a criança tentar resolver a Resolver questão. o problema É, dele. Uma criança saudável emocionalmente, que não tem algum tipo de disfunção, lógico, né? sim, Então, mas dentro do universo da sociedade infantil, tem que fazer. é. Por isso que eu acho muito legal, por exemplo, escola. Não existe perfeição, né? Mas o ambiente escolar eu acho muito importante para a maturidade gradativa de uma criança, na primeira infância, segunda infância, assim vai. É. E aí, você falou uma coisa muito importante nessa questão dos papéis, né? E aí é a hora que nós, ginecologistas, começamos a nos deparar com as nossas pacientes nas crises de relacionamento. Porque há uma inversão de papéis, há uma mudança de comportamento, a participação do cuidado dessa criança, né? Quer dizer, isso a gente vê e vem as crises, Muito. entendeu? E grande parte dessas questões dos relacionamentos essa discussão começa num consultório de ginecologia, entendeu? Porque o médico da mulher, que agora eu acho que se transformou a minha especialidade, acolhe isso e ouve, né? Isso daí. Então, e é aí que começa, né? E Então, acho pode que dar um conselho, uma visão de quem já passou por isso, eu falo brincando. exatamente. Acontece na tua sala e na minha sala. Você vê aqueles comentários e às vezes aquela palavra ríspida, aí eu educadamente falo, eu vou tomar um café, eu já volto, aqui não tem nenhuma câmera, decidam, né? Então, Resolvam esse resolvam esse assunto. assunto, né? E aí você percebe que o que motiva aquilo são problemas bobos e corriqueiros, que cada um pontua de um jeito que é desnecessário. Mas aí Exatamente. você está ali vivenciando aquele problema É. de um jeito que É, não precisaria e ser. aí vem muito isso, né, essa expectativa de performance, eu tenho que ser a melhor mãe do mundo, a mais perfeita, a melhor profissional e tudo, e trazer para uma educação Impossível. impossível. Você falou até uma frase, você vai errar, mas você vai acertar muito mais do que erra, né, É, então se é você isso fizer aí, isso, passar com 7, está melhor que a média, exatamente. entendeu? A Aham. média hoje é muito ruim, né? Então, se você tem essa parte emocional, sabendo que você vai errar, e isso, assim, primeiro filho é o mais importante. E, e as pessoas falam uma frase, nossa, como é que o primeiro filho é tão diferente do segundo, mesmo pai, mesma mãe, mesma educação. Não é mesmo pai, mesma mãe. Você é uma mãe no primeiro e uma mãe no segundo filho. Fora isso, você amadureceu, né? Você vivenciou coisas. Segundo, pode ser momentos de vida diferentes. Financeiramente você está melhor no segundo ou melhor no primeiro, problema familiar, uma doença na família no primeiro momento. Muda muita coisa, é multifatorial, né? Uhum. E isso influi diretamente e fora que cada criança é um indivíduo, tem uma alma, né? Sim, e a gente Só não que pode educar todo mundo igual, e né, o ambiente vai ser é, completamente diferente do primeiro, segundo, terceiro filho. tá. Ontem, por exemplo, fui fazer uma sala de parto na urgência de um casal muito legal, terceiro filho. E o primeiro filho eu conheci quando nasceu e foi para a UTI comigo, né? Ele tem 6 anos. E aí o segundo
eu não participei, foi para UTI também. Então a mãe falou assim: ai, Pedro, eu queria que você tivesse para ir na UTI, para que ela não fosse para UTI. Eu falei: eu não sou garantia de não ir para UTI, né? Aham. Mas é um casal que eu gosto muito. E aí, só que a gente não tinha combinado nada, eles não tinham mais falado nisso. E ontem eu saí do consultório, um momento livre, fui lavar minha moto. E aí, de repente, eu pego o telefone e duas chamadas do pai falando assim: olha, tá nascendo agora, tá com um probleminha sério e vai ser indicado o parto agora. Eu falei: agora? Aí eu falei: não lava a moto que eu vou ter que sair. Aí saí É. correndo, cheguei lá, nasceu, teve um problema obstétrico, mas a criança ficou bem. E a mãe falando assim: nossa, Pedro, agora com três vai ser mais difícil. Eu falei assim: vocês dois são um casal que tem todas as condições do mundo de ter quatro. Ela tá sem útero agora, coitadinha. Mas assim, é um casal que sabe direcionar muito bem os três filhos que tem. E é interessante que você vê como sabe conduzir a educação de uma criança. E eles são alvos de crítica mesmo no rol de amigos deles, porque eles são diferentes, né? Então, é uma coisa que a gente discute muito. Muito bem. Eu falei bobagem agora. Não, não, adorei, adorei. É isso aí, né? Mas é muito gratificante, satisfatório ver que você compartilha de muitas ideias que eu também compartilho e principalmente esse olhar, né, mais holístico para essa família, para a gestante, para a mulher, para a família, para o bebê, para a criança, entendeu? Eu acho que a gente faz bastante a diferença Eu nessa acho, eu nessa acho. felicidade familiar. É isso aí. Muito bem. Então, esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Pedro. E agora eu vou pedir para ele deixar, óbvio, o telefone do consultório dele, o contato do Instagram, né? Porque é Uhum. claro que a gente faz também uma propaganda, mas ele é um querido. E aí, esse canal, e se você quiser dar algum recado, por favor, fique à vontade. Eu acho que o de praxe, eu sempre falo assim, primeiro, não se culpa, né? Ah, ah, não se culpa, vai errar, é normal errar. Ah, tem que usar a cabeça. Se você usar a cabeça mais do que o coração, a chance de acertar é muito maior do que a chance de errar. E qualquer coisa que precisar, tem os especialistas. E o seu Instagram? Pedro Paulo MD e o telefone do consultório é 2615-0809. Super obrigada pela sua Renatinha, presença. foi um prazer, Não, para variar, um prazer ver você. muito obrigada.